Há algo de muito especial no silêncio da noite, quando o mundo lá fora para de correr, quando as vozes do dia vão se apagando aos poucos, quando a escuridão chega com sua calma e cobre tudo com um manto suave. É nesse momento que certas histórias podem finalmente ser ouvidas. Histórias que não se encaixam bem no barulho do dia a dia. Histórias que precisam de espaço, de quietude, de um coração que esteja disposto a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com algo mais fundo. Esta é uma dessas histórias. Uma história que aconteceu há muito tempo, em um lugar distante, envolto em montanhas e aromas de cedro, onde o vento carregava orações e onde o silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. É a história de um homem que escolheu uma vida que o mundo moderno raramente compreende. Um homem que abriu mão de tudo, de conforto, de reconhecimento, de futuro material, para viver em uma entrega completa e silenciosa. Um homem que passou décadas falando tão pouco que as palavras que pronunciava carregavam um peso diferente. Um homem cujos olhos, dizem os que o conheceram, pareciam olhar para além do que qualquer olho humano normalmente alcança. E no fim da sua vida, algo aconteceu. Algo que os que estavam presentes nunca mais conseguiram explicar com as palavras comuns do dia a dia. O monge morreu durante a missa e seu corpo não se apagou. Mas para entender o que realmente aconteceu naquele momento, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos caminhar por estradas de terra batida, subir montanhas cobertas de névoa e entrar em um mundo onde a fé não era apenas uma crença, era o próprio ar que se respirava. Precisamos conhecer um menino simples, de pés descalços e olhos curiosos, nascido no coração das montanhas do Líbano, em uma época em que o mundo era muito diferente do que é hoje, e que, ao mesmo tempo, era igual em tudo que realmente importa. Era o ano de 1828. O mundo estava em plena transformação. As cidades cresciam, as ideias mudavam, as guerras e revoluções redesenhavam fronteiras e destinos. A Europa fervia de filosofias novas. A América se construía sobre sonhos e contradições. O Oriente Médio vivia sob a sombra de impérios e negociações de poder. Mas havia um lugar onde o tempo parecia ter um ritmo diferente. Um lugar onde os séculos se sobrepunham com suavidade, como folhas que caem sobre outras folhas sem fazer barulho. Esse lugar se chamava Líbano. Encravado entre o Mediterrâneo e o deserto, o Líbano era uma terra de contrastes. De um lado, o mar azul e generoso, que havia visto passar fenícios e cruzados, mercadores e peregrinos. Do outro, montanhas altas, severas, cobertas de neve no inverno e de flores silvestres na primavera. Entre essas montanhas, cresciam os cedros. Os famosos cedros do Líbano, que a Bíblia menciona com reverência, árvores antigas, imponentes, que haviam visto gerações inteiras nascer e morrer ao seu abrigo. E no coração dessas montanhas viviam comunidades de cristãos maronitas, pessoas simples, pessoas que trabalhavam a terra com as mãos, que acordavam antes do sol nascer para cuidar dos rebanhos e dos olivais, que iam dormir ao som de orações murmuradas em família, em uma língua que misturava o árabe com ecos do aramaico antigo, a língua que Jesus havia falado. A fé para eles não era algo que se praticava apenas no domingo, era tecida no tecido de cada dia, estava no pão que se partia, na água que se bebia, no olhar que se lançava ao céu, antes de qualquer trabalho. Estava nos nomes que se davam aos filhos, nos santos que adornavam as paredes das casas, nas procissões que marcavam os ritmos do calendário litúrgico com tanta regularidade,
quanto as estações do ano. Era uma fé vivida, encarnada, real, como o cheiro da terra molhada depois da chuva. Foi nesse mundo, nessa terra de cedros e orações, que nasceu uma criança pequena, com olhos escuros e curiosos. Seus pais o chamaram de Youssef Antoun Makhlouf. Um nome simples, um menino simples, filho de camponeses, criado entre o trabalho duro e a oração constante. Ninguém poderia imaginar, olhando para aquele menino, o que ele se tornaria. Ninguém poderia prever que um dia o mundo inteiro pronunciaria seu nome com reverência, que multidões de pessoas chorosas ajoelhariam diante de sua imagem, que relatos de curas e milagres se multiplicariam ao longo dos séculos até os nossos dias, que brasileiros, italianos, africanos, americanos, australianos, pessoas de todos os cantos do planeta, encontrariam nele um intercessor, um companheiro silencioso nas horas difíceis, um rosto amigo nas noites de insônia e dor. Naquele momento, ele era apenas um menino que gostava de andar descalço pelas pedras das montanhas e que, desde muito cedo, aprendeu a olhar para o céu com uma estranha familiaridade, como se ali houvesse alguém que o conhecia pelo nome. Youssef cresceu sem o pai. Seu pai, Antoun, era um homem trabalhador e religioso que morreu ainda jovem, deixando a família na dificuldade. Era um tropeiro que conduzia mulas pelas trilhas das montanhas carregando mercadorias. Um homem honesto, de poucas palavras e muito caráter, que cedo demais foi embora. A mãe, Brigitte, ficou sozinha com os filhos. Era mulher de espinha reta e fé ainda mais reta. Sabia que a vida havia ficado mais difícil, mas não deixou que a dificuldade curvasse nem sua postura, nem sua fé. Ela não estava sozinha de verdade, porque carregava dentro de si uma certeza que nenhuma circunstância conseguia abalar. A certeza de que havia um pai que não morria, que havia uma presença que não abandonava, mesmo nos momentos em que o silêncio de Deus parecia confundir-se com a ausência. Foi ela quem ensinou Youssef a rezar. Foi ela quem lhe mostrou que mesmo nas noites mais duras, havia uma luz que não se apagava, não com longos discursos, não com teologia complicada, com o exemplo simples de uma mulher que ajoelhava diante de uma pequena imagem sagrada na parede da casa, fechava os olhos e ficava ali, presente, aberta, em silêncio fértil. E Youssef aprendeu essa lição de uma forma que poucos aprendem. Ele não apenas ouvia as palavras, ele as deixava entrar fundo, até um lugar que a maioria das pessoas mantém fechado com medo do que podem encontrar lá dentro. Com o tempo, um tio materno tomou conta dos filhos de Brigitte. Era um homem bom, de nome Tanus, devoto, trabalhador, cheio de integridade. Tratou os sobrinhos como filhos próprios, com a generosidade silenciosa daquelas pessoas que não falam muito sobre o que fazem de bom, mas simplesmente fazem. Mas Youssef era diferente dos outros filhos da família. Não que fosse difícil ou rebelde. Era exatamente o contrário. Era um menino quieto demais, pensativo demais. Às vezes parecia estar em outro lugar, mesmo quando estava sentado à mesa com a família, com a comida na frente e as conversas ao redor. Tinha o hábito de sair de madrugada, quando todos dormiam, e se ajoelhar diante de uma pequena gruta que havia nos arredores da aldeia, dedicada à Virgem Maria. Uma gruta simples, fria, úmida no inverno, sem lustre nem ornamento, apenas pedra e silêncio. Mas para Youssef era um lugar sagrado. Era ali que ele conversava, não em voz alta, não com grandes palavras elaboradas,
Era um diálogo silencioso, uma presença que ele sentia mais do que via, uma luz interior que crescia dentro dele toda vez que ficava ali parado, de joelhos, na escuridão das madrugadas libanesas. Às vezes o frio era intenso, os dedos dos pés entorpeciam nas pedras geladas, a névoa das montanhas descia e envolvia tudo em um abraço úmido e frio, e Youssef ficava, como se nada disso importasse, como se o frio fosse apenas um detalhe menor perto da chama que ardia por dentro. Sua mãe, quando descobriu esses passeios noturnos, ficou preocupada no começo. Um menino saindo de casa no escuro, na friagem das montanhas, podia se machucar, podia adoecer, mas quando olhou para o rosto do filho ao voltar para casa, percebeu que aquela paz que ele trazia não era coisa humana, era outra coisa, e ela, que havia ensinado o filho a rezar, aprendeu com ele algo que as palavras não sabem dizer, que às vezes é o filho quem ensina o pai, que às vezes é o mais novo quem mostra ao mais velho onde fica a fonte. Os anos foram passando. Youssef cresceu, tornou-se um jovem esguio, de olhos profundos e mãos calejadas pelo trabalho. Trabalhava como pastor, levando o rebanho pelas encostas das montanhas. Era um trabalho solitário, que exigia paciência e atenção, horas e horas caminhando atrás das ovelhas, guiando-as pelos pastos, vigiando-as dos predadores. Um trabalho que para muitos jovens seria entediante. Para Youssef era quase um presente, porque era naquelas horas solitárias, com apenas as ovelhas por companhia e o vento entre os cedros, que ele mais sentia aquela presença, aquela voz que não usava palavras, aquela certeza que não precisava de provas. Às vezes ele subia até um ponto mais alto da montanha e ficava olhando para o horizonte, o mar Mediterrâneo lá embaixo, azul e imenso, as montanhas ao redor, antigas e silenciosas, o céu acima aberto como uma promessa. E naquele silêncio de grandeza, algo dentro dele se aquietava completamente. Era como se o barulho interno, que sempre existe em qualquer ser humano, simplesmente parasse, e nesse silêncio completo havia uma plenitude. Com o tempo, algo foi ficando claro para Youssef, não de uma vez, não como um raio que ilumina tudo em um instante. Foi chegando devagar, como a madrugada chega antes do sol. Primeiro um clarão suave no horizonte, depois as cores se intensificando, depois a luz plena, inevitável, uma certeza silenciosa. Ele estava sendo chamado para uma vida diferente, uma vida que ele ainda não sabia descrever com palavras, mas que seu coração já reconhecia há muito tempo, como se já tivesse estado ali antes, como se aquele caminho fosse de alguma forma familiar. Quando tinha pouco mais de 20 anos, Youssef tomou uma decisão que abalou toda a família. Ele queria entrar no mosteiro, queria se tornar monge. Seu tio ficou consternado. Havia planos para o sobrinho, uma vida boa pela frente, talvez um casamento, filhos, trabalho, prosperidade. O tio havia investido tempo e carinho e recursos naquele jovem, e agora ele queria ir embora para um mosteiro, para uma vida de pobreza voluntária e silêncio? Não fazia sentido algum. Mas Youssef olhou para aquele futuro que os outros imaginavam para ele e sentiu que não era ali, que havia algo maior o chamando, não com arrogância, não com o ar de quem se sente superior às escolhas dos outros ou acima das responsabilidades comuns da vida, com aquela humildade quieta de quem simplesmente sabe onde deve estar, como quando você está perdido em uma cidade desconhecida e de repente reconhece uma rua, um cheiro, um detalhe, e seu corpo inteiro relaxa porque você sabe, é por aqui. E uma noite,
Ele partiu, sem alarde, sem despedidas dramáticas que fizessem de si mesmo um personagem de tragédia. Caminhou pelas trilhas das montanhas que conhecia desde menino. Passou pelos cedros antigos que haviam sido suas testemunhas mudas em tantas manhãs de oração. Caminhou sob as estrelas libanesas, que são tantas e tão brilhantes que parecem querer tocar a terra. E chegou ao mosteiro de São Maron, em Anaia, e bateu à porta. O mosteiro era um lugar austero, pedras antigas, corredores frios, uma rotina severa que começava nas horas mais escuras da madrugada, quando o mundo lá fora ainda dormia envolto em escuridão. Os monges viviam com o mínimo, dormiam pouco, rezavam muito, trabalhavam com as mãos, comiam com frugalidade. Não havia luxo algum, havia o essencial: um teto, pão, água, silêncio e a possibilidade de encontro com o sagrado. A regra da vida monástica era clara e exigente. Não havia espaço para caprichos ou exceções. Cada hora do dia tinha seu propósito. Cada gesto tinha seu significado. A vida era estruturada de forma a que tudo, até os trabalhos mais humildes, fosse uma forma de oração. Para a maioria das pessoas, aquele estilo de vida seria insuportável. Para Youssef, foi como chegar em casa. Ele entrou na vida monástica com uma facilidade que surpreendia até os monges mais experientes. Não é que não houvesse dificuldades, eram muitas e reais. O frio dos corredores de pedra, o cansaço das madrugadas de oração, a monotonia de alguns dias longos e silenciosos, a saudade que qualquer ser humano sente quando está longe dos que ama. Mas havia algo em Youssef que não era abalado pelas dificuldades externas. Era como se ele tivesse uma fonte interna, uma chama que não se apagava com o vento, que, pelo contrário, quanto mais o vento soprava, mais ela ardia. Com o tempo no mosteiro, ele recebeu um novo nome, o nome pelo qual o mundo inteiro o conheceria um dia: Charbel. Charbel Makhlouf. O nome era de um mártir dos primeiros séculos do cristianismo, que havia dado a vida pela fé em uma época em que confessar essa fé significava arriscar tudo. E Charbel, ao recebê-lo, parecia entender o peso e a beleza que aquele nome carregava. Não era apenas um nome, era uma identidade, uma missão silenciosa, uma chama que continuava a partir de onde outra havia queimado. Os anos no mosteiro transformaram Charbel de maneiras que as palavras dificilmente conseguem capturar. Não era uma transformação visível, de fora. Não era como nas histórias de ficção, onde o personagem muda de aparência ao mudar de coração. Charbel continuava sendo o mesmo homem esguio e quieto de sempre. Mas havia uma profundidade que ia crescendo nele, como um rio que cava seu leito com paciência ao longo dos séculos. No começo imperceptível, com o tempo inegável. Os outros monges percebiam. Havia algo em Charbel que era diferente. Não se sabia dizer exatamente o que. Era difícil de nomear. Não era uma virtude específica, algo que pudesse ser apontado e classificado com facilidade. Era uma qualidade de presença, uma intensidade de vida interior que se manifestava exteriormente de formas sutis, na forma como ele realizava as tarefas mais simples. Quando Charbel varria o corredor do mosteiro, varria como se varrer aquele corredor fosse o mais importante que havia para fazer naquele momento. Sem pressa, sem distração, presente completamente naquele gesto simples. Quando trabalhava na horta, cavava a terra com uma atenção que era quase contemplativa, como se cada semente colocada no solo fosse um ato de fé, como se o gesto de plantar algo
e esperar que crescesse fosse uma meditação sobre confiança e paciência. Quando rezava, era em um estado de concentração que os outros monges às vezes paravam para observar, com uma mistura de admiração e incompreensão. Como era possível aquele nível de atenção? Como era possível sustentar aquela presença por horas? Não havia resposta simples. Era simplesmente quem ele havia se tornado ao longo de anos de prática silenciosa. Um dia, um monge mais antigo observou Charbel trabalhando no campo ao amanhecer. A luz ainda era tênue, dourada, aquela luz particular das primeiras horas da manhã, que faz o mundo parecer mais novo do que é, e havia algo em Charbel naquele momento, na forma como ele se movia, na expressão do rosto, que o monge mais antigo não conseguiu ignorar. Ele foi até o superior do mosteiro naquele mesmo dia. Há algo naquele jovem, ele disse. Não sei explicar com palavras, mas há algo. O superior apenas acenou com a cabeça. Ele também havia percebido, e com a prudência de quem havia vivido muito e aprendido que as coisas verdadeiras não precisam de pressa, ele escolheu deixar que esse algo se desenvolvesse no seu próprio tempo. Charbel foi ordenado sacerdote. Era um passo importante, uma responsabilidade nova, um gesto de confiança da comunidade naquele homem quieto e profundo. Ele recebeu a ordenação com a mesma quietude com que havia recebido tudo na vida, sem pompa, sem discursos, com aquela sobriedade que não era frieza, mas uma forma particular de reverência. A partir daí, além das suas responsabilidades na vida comunitária do mosteiro, Charbel passou a celebrar a missa. E a missa, para Charbel, era algo diferente do que era para os outros. Não que os outros fossem menos sinceros ou menos devotos. Não era uma questão de comparação. Era que para Charbel, aquele momento de celebração sacramental era o ápice de tudo, o ponto para o qual toda a sua vida interior convergia. Quem o via celebrar, notava, havia uma lentidão deliberada nos gestos, uma atenção que parecia quase dolorosa na sua intensidade, como se cada palavra da liturgia fosse sendo pronunciada pela primeira vez, e ao mesmo tempo como se carregasse o peso de toda uma tradição de séculos. Às vezes, a missa de Charbel demorava muito mais do que o normal, porque ele simplesmente não conseguia apressar. Não era teimosia, não era afetação, era que para ele, aquele momento era tão real, tão presente, tão cheio de significado, que acelerar seria como tentar apressar o amanhecer. Mas havia algo que Charbel desejava com uma vontade ainda mais profunda do que a vida de comunidade no mosteiro. Ele queria a solidão, não a solidão do abandono ou da tristeza, não a solidão que vem de uma vida que não deu certo, de relacionamentos que quebraram, de sonhos que não se realizaram. A solidão sagrada, aquela que os santos e os eremitas de todas as tradições sempre buscaram, aquela que está no deserto de Jesus durante 40 dias, no monte de Moisés, diante da sarça ardente, na caverna de Elias, onde a voz de Deus chegou como brisa suave, o deserto interior, o silêncio que é mais cheio do que qualquer barulho, a solidão que não é ausência de companhia, mas presença mais intensa ainda de uma companhia que vai além das palavras e dos rostos visíveis. Havia nas redondezas do mosteiro uma ermida, uma pequena construção de pedra, simples ao extremo. 2 cômodos apenas, uma cela para dormir, uma pequena sala para orar, sem conforto, sem calor, sem nada que pudesse distrair ou seduzir a atenção para si mesmo. Fria no inverno, quente no verão, silenciosa em todas as estações. Era o lugar perfeito para quem desejava estar apenas com o essencial, e o essencial
Para Charbel, era apenas um. Depois de muitos anos no mosteiro, depois de ser ordenado sacerdote, Charbel pediu ao superior que lhe permitisse se retirar para aquela ermida. O pedido foi considerado com seriedade. Não era uma decisão leve. A vida eremítica exigia uma maturidade espiritual específica, um enraizamento, uma estabilidade interior que não fosse facilmente abalada pelo peso do isolamento prolongado. O superior observou Charbel, considerou, orou e então deu a permissão. Charbel se retirou para a ermida e ali passou os últimos 23 anos da sua vida. 23 anos, sozinho, em silêncio, em oração. 23 anos de madrugadas frias, de joelhos no chão de pedra, do corpo curvado em adoração diante de um Deus que ele sentia mais perto do que sua própria respiração. 23 anos, longe das vozes humanas, das conversas cotidianas, dos ruídos e das distrações que preenchem a vida de qualquer pessoa que vive em comunidade. 23 anos construindo, tijolo por tijolo, um edifício interior que a tempestade não conseguia derrubar. A vida na ermida era quase impossível de descrever para quem não a viveu. Mas vamos tentar, com a suavidade das palavras, dar uma ideia daquele ritmo. Charbel acordava na madrugada, não com o barulho de um despertador ou o chamado de uma sineta, mas com aquela disposição interior de quem havia aprendido a acordar quando era hora, simplesmente porque o corpo e a alma já sabiam que era hora. Rezava durante horas antes de o sol nascer, ajoelhado, de pé, prostrado, em diferentes posições, todas elas formas de expressar com o corpo o que palavras não conseguiam dizer completamente. Com o sol, começava o trabalho. A ermida tinha uma pequena horta, um pedaço de terra que precisava de cuidado. Charbel cavava, plantava, regava, colhia. Trabalho manual, simples, que ocupava as mãos e deixava a mente livre para continuar na sua reza interior silenciosa. Depois, a missa, celebrada com aquela intensidade que os que o conheciam já reconheciam como marca sua. Depois, mais oração. Depois, uma refeição simples, tão simples que às vezes era quase nada, não por negligência com o próprio corpo, mas porque o corpo havia aprendido a precisar de menos. Depois, trabalho novamente, ou leitura de textos sagrados, ou simplesmente o silêncio total, sem nenhuma atividade, apenas a presença quieta. E quando a noite chegava, mais oração, e o descanso breve antes de o ciclo recomeçar, dia após dia, estação após estação, ano após ano. As pessoas da região começaram a buscá-lo. A notícia de que havia um monge na ermida de Anaia, um homem de oração profunda e vida austera, foi se espalhando de aldeia em aldeia com a velocidade silenciosa das coisas que o mundo simples sente antes de poder nomear. Vieram com suas dores, com suas dúvidas, com seus pedidos. Mães preocupadas com filhos doentes, homens com dívidas e sem saída, pessoas com conflitos que não sabiam como resolver, gente que havia perdido a esperança e chegava até ali quase sem acreditar que valia a pena tentar mais uma vez. Charbel os recebia com paciência, não falava muito, não dava longos conselhos, não tinha soluções para todos os problemas, não prometia o que não podia cumprir, não se fazia maior do que era. Mas havia algo no simples fato de estar na presença daquele homem que já confortava. Era como se a paz que ele havia cultivado durante anos pudesse, de alguma forma, alcançar as pessoas ao seu redor, como se a chama interior que ele carregava pudesse aquecer aqueles que chegavam com frio. Não havia explicação racional simples para isso,
mas as pessoas saíam da ermida diferentes do que haviam chegado, não necessariamente com os problemas resolvidos, mas com algo que é mais importante do que a resolução imediata dos problemas, com a capacidade de continuar, com um fio de esperança que não estava lá antes, com a sensação de que, apesar de tudo, havia um chão firme sob os pés. Há uma história que os habitantes da região contam sobre Charbel. Um dia, um jovem foi até a ermida em estado de grande angústia. Havia tomado uma decisão equivocada que havia machucado pessoas que amava. Sentia o peso da culpa como uma pedra sobre o peito. Chegou até Charbel com a cabeça baixa, sem conseguir olhar nos olhos daquele homem. Charbel o ouviu em silêncio. Por um longo momento, não disse nada. Depois colocou a mão sobre o ombro do jovem e disse apenas isso: "Vá e comece novamente." 5 palavras, mas o jovem saiu de lá como se um peso imenso tivesse sido levantado do seu coração. Não porque as consequências dos seus atos haviam desaparecido, mas porque alguém havia olhado para ele com olhos que viam além do erro, que viam a pessoa inteira, não apenas o que havia feito de errado, que acreditavam na possibilidade de recomeço. E às vezes é exatamente isso o que precisamos. Não alguém que resolva todos os nossos problemas, mas alguém que acredite que somos capazes de continuar. O tempo foi passando, os anos foram somando. Charbel envelheceu dentro daquele silêncio. O corpo que havia sido submetido a tantos anos de austeridade foi ficando mais fraco. As articulações doíam mais nas manhãs frias. Os movimentos ficaram mais lentos. O rosto, marcado pelo tempo e pelo vento das montanhas, ficou profundamente enrugado. Mas os olhos continuavam com aquela profundidade que quem os via nunca mais esquecia. Havia quem dissesse que olhar para Charbel era como olhar para uma água muito funda, transparente na superfície, mas com uma profundidade que se intuía muito além do que a vista alcançava. E então chegou o dia que aqueles que viviam ao redor da ermida não esqueceriam jamais. Era o 8º dia de dezembro de 1898, a festa da Imaculada Conceição, um dia especial no calendário dos cristãos maronitas, carregado de significado e de oração. Charbel, como todos os dias, celebrou a missa. Celebrava com aquela concentração que os que o conheciam já reconheciam. Era como se, para ele, cada missa fosse a primeira e a última ao mesmo tempo. Como se cada palavra, cada gesto, carregasse um peso de eternidade. Naquele dia, havia algo de diferente. Aqueles que estavam presentes sentiram, mas não conseguiriam dizer exatamente o que. Uma presença mais densa, um silêncio mais cheio, uma espécie de intensidade no ar que se percebia mais do que se entendia. Charbel elevou o cálice e, naquele momento, ele caiu. Um derrame cerebral o atingiu ali mesmo, durante o ato mais sagrado da sua vida religiosa. Caiu no meio da celebração da missa, no momento de maior entrega, com os braços erguidos e o cálice nas mãos. Aqueles que estavam presentes correram para ele, o amparam, o carregaram com cuidado para um lugar onde pudesse ser assistido. Ele ainda respirava, ainda estava vivo, mas era evidente que aquele era o começo do fim. Durante 8 dias, Charbel ficou entre a vida e a morte, recebia cuidados. Os monges do mosteiro se revezavam para ficar ao seu lado. Havia uma devoção silenciosa naquele cuidado, uma reverência, o cuidado de quem sabe que está diante de algo raro. Ele recebia orações. As pessoas da região, ao saber da situação, acendiam velas e rezavam nas suas casas e nas igrejas das aldeias.
E então, na noite de 24 de dezembro de 1898, na noite de Natal, Charbel partiu. Morreu como havia vivido, em silêncio, em paz, com aquela serenidade que havia cultivado ao longo de décadas de vida eremítica nas montanhas do Líbano, com os olhos já fechados para este mundo, mas apontando, talvez, para outro. E o mosteiro e toda a região ao redor mergulharam em um luto quieto e respeitoso. Havia partido um homem, havia partido algo que raramente se encontra, mas a história não terminou ali. Longe disso. Na verdade, foi ali que a história mais estranha e mais comovente começou. Charbel foi sepultado no cemitério do mosteiro, um sepultamento simples, sem grandes cerimônias além do que a tradição requeria, da forma como ele havia vivido, sem ostentação, sem pompa, apenas a terra, a pedra, o silêncio e as orações dos monges que o haviam conhecido. Mas naquela noite, aqueles que viviam no mosteiro perceberam algo que não sabiam como explicar. Uma luz que emanava do túmulo de Charbel, não uma luz fraca, tênue, que pudesse ser descartada como reflexo da lua ou ilusão de olhos cansados. Era uma claridade real, visível, que iluminava a escuridão ao redor do lugar onde ele havia sido sepultado. Os monges ficaram perplexos. No começo tentaram encontrar explicações naturais. Talvez fosse o reflexo de alguma coisa. Talvez fosse um fenômeno óptico que as montanhas às vezes criavam. Talvez fosse a exaustão do luto que fazia a mente ver o que não estava lá. Mas a luz continuava, noite após noite, não desaparecia, não variava como variaria qualquer fenômeno natural. Estava lá, constante, silenciosa, inexplicável. 45 dias após o sepultamento, as autoridades do mosteiro tomaram a decisão de abrir o túmulo. Era uma decisão solene, não tomada de forma leviana, tomada com a seriedade de quem sabe que está diante de algo que vai além da compreensão ordinária. Os monges reuniram-se, foram até o túmulo em silêncio. O caixão foi aberto. O que encontraram dentro daquele caixão simples de madeira deixou a todos em silêncio por um longo momento. Um silêncio diferente do silêncio que Charbel havia cultivado em vida. Um silêncio de espanto, de incompreensão diante do que os olhos estavam vendo. O corpo de Charbel estava intacto. 45 dias. 45 dias de terra, de umidade, das condições normais que transformam qualquer corpo humano. E não havia sinal algum de decomposição. O rosto sereno, a pele preservada, a aparência de quem havia acabado de adormecer. E havia mais algo. Do corpo escorria um líquido, uma espécie de suor misturado com sangue, que os que o viram chamaram de óleo. Um líquido que não parava de fluir, que molhava os panos que eram colocados ao redor do corpo, que escorria em quantidade que não se explicava. Os que tocaram aquele líquido, alguns relataram curas. Os que se aproximaram do corpo sentiram aquela mesma paz que sentiam na presença de Charbel em vida. Era como se ele ainda estivesse ali, como se a morte não houvesse terminado o que havia começado durante aqueles 23 anos de silêncio e oração, como se aquele corpo que havia sido tão submetido, tão dedicado, tão entregue, agora falasse por si mesmo uma linguagem que transcendia a morte. As notícias começaram a se espalhar, devagar no começo, da forma como as notícias verdadeiras se espalham, de boca em boca, com cautela e admiração misturadas, com a reserva de quem sabe que está falando de algo grande. Pessoas de aldeias próximas vieram ver. Depois, pessoas de cidades mais distantes. Chegaram médicos. Chegaram pessoas céticas que queriam provar que tudo não passava de ilusão coletiva.
de superstição alimentada pelo luto e pela devoção excessiva. E todos saíam do mosteiro com uma expressão que era difícil de classificar. Não eram necessariamente convertidos. Não eram necessariamente convencidos de um milagre no sentido estritamente teológico da palavra. Mas havia algo naquele lugar, naquele corpo que o tempo não conseguia alcançar, naquele fluxo constante de líquido que os deixava em silêncio. Havia algo que desafiava as categorias prontas, algo que a razão olhava e reconhecia que não tinha ferramentas suficientes para resolver e que o coração, às vezes, reconhecia com uma facilidade que a mente invejava. Os relatos de curas foram se acumulando ao longo dos anos. Histórias de pessoas que haviam chegado sem esperança e partido com saúde. Histórias de doenças que os médicos consideravam irreversíveis e que de repente não eram mais. Histórias de crianças, de adultos, de pessoas de todas as idades e condições. Cada história era examinada com cuidado. A Igreja Católica não aceita milagres com pressa. Há um processo rigoroso que envolve investigação médica, testemunhos múltiplos, análise teológica. Não é um processo que se completa rapidamente. Mas os milagres continuavam acontecendo e os relatos continuavam chegando de dentro do Líbano, de outros países do Oriente Médio, da Europa, das Américas, da África, da Oceania. São Charbel, o monge de vida tão recolhida que havia passado décadas praticamente sem sair de uma ermida nas montanhas libanesas, estava se tornando conhecido em todo o mundo. E o que é curioso, o que é de uma ironia suave e comovente, é que ele nunca havia buscado isso, nunca havia querido fama, nunca havia querido reconhecimento, nunca havia escrito livros ou dado sermões, ou construído obras que perpetuassem seu nome. Havia simplesmente vivido. E essa vida simples, vivida com uma profundidade e uma entrega que poucas vidas alcançam. Essa vida estava alcançando o mundo de uma forma que nenhum esforço consciente de autopromoção poderia ter conseguido. Em 1965, o Papa Paulo VI beatificou Charbel Makhlouf, aquele menino descalço das montanhas do Líbano, aquele jovem que havia abandonado tudo para viver em silêncio, aquele monge de olhos fundos que celebrou a última missa e caiu durante o momento mais sagrado. E em 1977, o mesmo Papa o canonizou. São Charbel Makhlouf, o eremita do Líbano, o monge que o mundo não consegue esquecer, o santo que nunca buscou ser santo, e talvez seja exatamente por isso que se tornou. Mas por quê? Porque um homem que passou décadas isolado, que falou tão pouco, que não escreveu livros nem deu discursos, que viveu e morreu em um pedaço remoto das montanhas libanesas. Por que esse homem toca tantas pessoas? Por que, mais de um século depois da sua morte, multidões ainda vão até o seu túmulo? Por que brasileiros, italianos, americanos, africanos, pessoas de todos os cantos do mundo, se ajoelham diante da sua imagem e sentem algo que não conseguem descrever com palavras? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que Charbel não fez. Ele não tentou ser grande, ele não buscou reconhecimento, ele não construiu uma carreira espiritual, ele não gerenciou uma imagem, não calculou como seria lembrado, não se preocupou com o legado ou com a opinião dos outros sobre ele. Ele apenas foi. Apenas existiu da forma mais honesta que conhecia, em silêncio, em entrega, em presença. E talvez seja exatamente isso o que toca tão fundo em nós, porque vivemos em um mundo que valoriza o barulho, que recompensa aqueles que falam mais alto,
que aparecem mais, que se mostram mais, que confunde visibilidade com valor e presença nas telas com presença de verdade. E de repente, no meio de todo esse barulho, aparece a história de um homem que escolheu o silêncio e fez do silêncio a sua maior linguagem. E essa linguagem continua sendo compreendida. Atravessa séculos, atravessa fronteiras, atravessa diferenças de cultura e tradição e língua, porque o silêncio tem esse poder peculiar. Ele fala uma língua que todos os seres humanos entendem, mesmo sem ter aprendido. Quantas vezes na nossa vida fugimos do silêncio? Quantas vezes colocamos música, televisão, o celular, qualquer coisa, para não precisar ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos? Não é fraqueza, é humano. O silêncio pode assustar, porque no silêncio, às vezes aparecem as perguntas que não queremos responder, as saudades que não queremos sentir, os medos que preferimos ignorar, as questões sobre o sentido da vida que ficam mais fáceis de empurrar para o canto quando há barulho suficiente, as memórias que doem, os arrependimentos que não foram ainda processados, as incertezas sobre o futuro que a distração do presente consegue, temporariamente, silenciar. Mas há algo que Charbel nos ensina, que o silêncio não é um inimigo, é um portal, um lugar de encontro, um espaço onde algo maior do que nós pode finalmente ser ouvido. Não com os ouvidos do corpo, esses ouvidos estão acostumados ao barulho, acostumados ao volume alto, ao ritmo acelerado, ao fluxo constante de informação que o mundo moderno não para de oferecer, com outro tipo de audição, uma que todos temos, mas que poucos cultivamos, uma audição mais funda, mais quieta, que precisa de silêncio para funcionar. Pense em um momento da sua vida em que você se sentiu, de repente, em paz, não aquela paz fabricada que a gente precisa se convencer de que existe. Não aquela paz que é na verdade só ausência temporária de conflito, mas a paz real, aquela que chega de surpresa e que faz o mundo parecer menos pesado por alguns instantes. Talvez tenha sido durante uma caminhada solitária, talvez tenha sido ao olhar para um pôr do sol que de alguma forma era diferente dos outros, que tinha algo que te parou. Talvez tenha sido ao lado de alguém que você ama, em um silêncio confortável, onde não havia necessidade de preencher o espaço com palavras. Talvez tenha sido em uma oração que de repente parou de ser palavras e se tornou outra coisa. Talvez tenha sido à beira do mar, ou diante de uma montanha, ou dentro de uma igreja vazia, ou no jardim de casa ao amanhecer. Nesses momentos, o que acontece? A mente para de correr, o corpo relaxa e há uma espécie de abertura, como se uma janela se abrisse de dentro para fora e um ar fresco entrasse por ela. Uma leveza, uma claridade, uma sensação de que, por alguns instantes, a vida faz sentido de uma forma que não precisa ser explicada. Charbel passou décadas cultivando esse estado, não como fuga da vida, não como recusa de enfrentar a realidade, como aprofundamento dela, como quem escava um poço até encontrar a água que estava ali desde sempre, esperando. A água estava ali antes de começar a escavar. Estava ali antes de o primeiro ser humano chegar naquele lugar, mas só quem escava com persistência suficiente consegue bebê-la. Há uma meditação que os cristãos maronitas transmitem sobre São Charbel. Dizem que certa vez, alguém perguntou a um monge do mosteiro de Anaia o que exatamente fazia Charbel durante todas aquelas horas de oração. O monge ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com simplicidade. Ele ficava lá, apenas ficava lá,
Essa resposta, que pode parecer vaga para alguns, é na verdade profunda, porque há uma arte enorme em simplesmente estar, em não correr, em não distrair, em não preencher o silêncio com barulho apenas para fugir de alguma coisa ou para sentir que está sendo produtivo, em simplesmente ficar presente, aberto, disponível e deixar que a presença que está além das palavras faça o que só ela sabe fazer. A vida de Charbel levanta uma pergunta que é ao mesmo tempo simples e muito difícil. O que é essencial? No meio de tudo que fazemos, de tudo que acumulamos, de tudo que buscamos e perdemos e buscamos de novo. O que é realmente essencial? Charbel fez uma escolha radical. Reduziu sua vida ao mínimo possível. E dentro desse mínimo, encontrou uma vastidão. Não somos todos chamados a fazer o mesmo. A maioria de nós tem filhos, tem cônjuges, tem responsabilidades, tem empregos, tem uma vida inteira que depende de nossas escolhas e presença. Tem pessoas que nos amam e que precisam que estejamos lá. Mas a lição de Charbel não é sobre o que fazer com a vida, é sobre como estar nela, com que qualidade de presença, com que profundidade de coração. É possível lavar a louça do jantar como se fosse o ato mais importante do momento. É possível ouvir um filho contar o dia da escola com uma atenção que ele vai sentir e guardar para sempre, mesmo sem saber porquê. É possível sentar ao lado de alguém que está sofrendo e simplesmente ficar ali, sem tentar consertar ou explicar ou diminuir o que o outro sente. É possível, em meio à correria do dia a dia, encontrar aquele momento de pausa, aquele momento de respirar, de lembrar do que importa, de voltar ao centro. Há algo que acontece com o tempo na vida de muita gente. A vida vai ficando cheia de coisas, compromissos, responsabilidades, preocupações, memórias, arrependimentos, planos, medos, sonhos adiados, conversas que nunca aconteceram, despedidas que chegaram cedo demais e, de repente, sem perceber, a gente se vê carregando um peso enorme. Um peso que não é só físico, não é o cansaço do corpo, embora esse cansaço também exista. É um peso interior, como se o coração tivesse acumulado muita coisa ao longo dos anos e não soubesse mais ao certo o que guardar e o que deixar ir. Há coisas que carregamos que não são nossas. Preocupações de pessoas que amamos que, sem perceber, tomamos como se fossem nossas. Cobranças de um passado que já passou e que não pode mais ser mudado. Expectativas que outros tinham de nós e que nunca foram realmente nossas, mas que introjetamos sem perceber. Charbel nos lembra que é possível aliviar esse peso, não de uma vez, não de forma dramática, mas com paciência, com silêncio, com o hábito de vez em quando, parar e respirar. Parar e lembrar que nem tudo que carregamos precisa ser carregado por nós, que há momentos em que a coisa mais sensata do mundo é largar o controle e confiar em algo maior, seja lá como você chame esse algo maior, seja qual for a linguagem espiritual ou religiosa ou filosófica que faz sentido para você. Confiar que há um chão debaixo dos pés, mesmo quando não se consegue vê-lo. O corpo de São Charbel ainda está no Líbano, no mosteiro de Anaia, nas montanhas onde ele viveu e morreu, onde passaram aqueles 23 anos de silêncio que mudaram não apenas sua vida, mas a de milhões de pessoas ao longo do tempo. Visitantes de todo o mundo continuam chegando até lá. Continuam se ajoelhando, continuam pedindo, continuam esperando e continuam, muitas vezes, recebendo respostas que não sabem como explicar. Há algo mais simples que acontece com muitas pessoas que chegam até aquele mosteiro.
Uma sensação de calma, uma leveza inesperada, a impressão de que alguém está ouvindo e que esse alguém está presente. Pense novamente naquele homem, naquele menino que cresceu sem pai nas montanhas do Líbano, que aprendeu a rezar com a mãe diante de uma imagem simples na parede de uma casa simples, que escolheu um caminho que ninguém esperava dele, que viveu em silêncio durante décadas, que celebrou a última missa e caiu com os braços erguidos, que foi sepultado e cujo corpo recusou a obediência que todos os corpos eventualmente devem à terra. Há algo nessa história que não é apenas história. Há algo que ainda respira, que ainda se move, que ainda chega até as pessoas de formas que desafiam a expectativa e a lógica habitual. E talvez seja por isso que, séculos depois, em uma noite qualquer de um dia qualquer do século XXI, alguém está ouvindo essa história antes de dormir, porque algo nela ressoa, porque algo nela reconhece algo em nós. Quantas vezes você chegou ao fim de um dia sentindo que havia dado tudo de si, mas ao mesmo tempo sentindo que havia faltado algo? Quantas vezes você fez tudo o que precisava ser feito, cumpriu todas as responsabilidades, atendeu a todos os que precisavam de você, e ainda assim chegou à noite com aquela sensação de vazio? Não é ingratidão, não é falta de fé, é uma fome que todos os seres humanos carregam, uma fome de profundidade, uma fome de sentido que vai além do sentido que as tarefas do dia a dia oferecem, uma fome de contato com algo que é maior, mais vasto, mais permanente do que qualquer coisa que as horas habituais contêm. Charbel passou 23 anos alimentando essa fome, alimentando-a no único lugar onde ela pode ser realmente saciada. No silêncio, na oração, na entrega, na presença. E o que essa história nos diz, com toda a suavidade possível, é que esse alimento está disponível, não apenas para os monges que se retiram para ermidas nas montanhas, para todos, em medidas diferentes, em formas diferentes, em tempos diferentes, mas disponível. Esta noite, ao fechar os olhos, pense em Charbel, não com esforço, não com aquela concentração tensa que às vezes acompanha a oração forçada, apenas com suavidade. Pense naquele monge de olhos fundos, ajoelhado no frio da ermida, no silêncio das montanhas libanesas, o vento lá fora, as estrelas acima, a pedra fria sob os joelhos, e dentro, uma chama. Pense no rosto que os que o conheceram descreviam como tranquilo, sempre tranquilo, mesmo nas dificuldades, mesmo no cansaço, mesmo nas noites mais longas e nas madrugadas mais frias. Uma tranquilidade que não era ausência de sentimento, era presença plena, e talvez ao pensar nessa imagem, algo dessa tranquilidade possa chegar até você também. Não porque você mereça mais ou menos do que qualquer outro, mas porque essa tranquilidade não é propriedade de ninguém, ela está disponível para quem se permite recebê-la. Charbel, nas suas últimas horas, foi cuidado pelos monges do mosteiro. Eles rezavam ao redor dele, ficavam em silêncio, seguravam suas mãos às vezes. Era a comunidade cuidando de um dos seus. Era o amor humano, simples e presente, acompanhando alguém na passagem mais solitária que qualquer ser humano faz. E na noite de Natal de 1898, quando Charbel finalmente partiu, dizem que havia uma paz no ambiente que era quase tangível, como se aquele quarto pequeno e frio estivesse cheio de algo que os presentes não conseguiam nomear. Uma plenitude silenciosa, uma luz que não vinha de nenhuma vela, uma presença que não pertencia a nenhum dos que estavam na sala. Não sabemos ao certo o que há do outro lado,
Ninguém voltou para nos contar com detalhes e certeza absoluta, mas a tradição de fé que Charbel representava e que muitos de nós carregamos de uma forma ou de outra, em graus diferentes, com dúvidas e certezas que se alternam como as estações. Essa tradição diz que o amor não termina com a morte, que a presença não se apaga, que o que foi cultivado com genuinidade permanece. De alguma forma que não sabemos explicar com as ferramentas que temos disponíveis, de uma forma que vai além das categorias que usamos para entender o mundo. E talvez o corpo incorrupto de Charbel, aquela luz que emanava do seu túmulo nas primeiras noites, aquele líquido que não parava de fluir, seja uma linguagem para essa realidade que as palavras comuns não alcançam, uma linguagem de mistério, uma linguagem de esperança, uma linguagem que fala não à mente, mas ao coração. E o coração, às vezes, sabe mais do que a mente supõe. Esta noite, deixe o peso ir um pouco. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa planejar amanhã, enquanto ainda é hoje à noite. As preocupações estarão lá de manhã, se ainda forem necessárias. Mas agora, neste momento, nesta hora quieta da noite em que o dia foi e o sono ainda não chegou, você pode simplesmente estar, respirar, deixar o corpo afundar um pouco mais no lugar onde você está, deixar os ombros descerem, deixar a mandíbula relaxar, deixar os olhos ficarem pesados. São Charbel passou 23 anos em silêncio, 23 anos construindo, tijolo a tijolo, uma vida interior que resistiu até a própria morte. E essa vida interior continua irradiando até hoje, até esta noite, até este momento em que você está aqui, com o corpo pesado de um dia vivido, com o coração talvez cansado de carregar tudo que carrega, até este momento em que você escolheu ouvir uma história antes de dormir, uma história de silêncio, uma história de entrega, uma história que nos diz, com a suavidade da noite e a gentileza de uma voz calma, você pode descansar, você pode deixar ir, você pode confiar que o mundo vai continuar existindo enquanto você dorme e que amanhã, quando acordar, haverá força para mais um dia, que esta noite seja de descanso, de paz genuína, de soltura, que os ombros que ficaram tensos durante o dia possam finalmente baixar, que a mente que não parou de trabalhar possa encontrar seu merecido silêncio, que o coração que carregou muita coisa possa, por algumas horas, ser apenas cuidado, como Charbel era cuidado naquelas madrugadas frias da ermida, por uma presença que não exigia nada, que apenas estava, e era suficiente. Boa noite, descanse bem, em paz.